Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Bom, nesta aula nós vamos continuar o estudo sobre o sistema nervoso. Na última aula nós fizemos uma revisão sobre o tecido nervoso e também sobre a estrutura e o funcionamento de um neurônio, que é a principal célula do sistema nervoso. Na aula de hoje nós vamos iniciar o estudo da organização do sistema nervoso. Ele que pode ser dividido em sistema nervoso central, SNC, e sistema nervoso periférico, SNP. Só relembrando, a principal função do sistema nervoso é fazer a captação ou a percepção daqueles estímulos ambientais que nós citamos na aula passada e elaborar uma resposta a esses estímulos, que adapte o nosso organismo a essas condições. Então nós demos o exemplo do calor, do frio, mas não só estímulos externos, mas também estímulos internos do nosso corpo. Com relação à organização do sistema nervoso, ele pode ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é subdividido em encéfalo, que está aqui dentro da cabeça, né? E também a medula, que corre por entre as vértebras. Essas outras subdivisões, o encéfalo ele pode ser subdividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante. O sistema nervoso periférico é composto basicamente pelos nervos e pelas terminações nervosas que vão alcançar os tecidos de todo o corpo. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre o encéfalo. O encéfalo é um conjunto desses órgãos aqui. Tanto o cérebro, quanto o cerebelo, quanto o tronco encefálico fazem parte do encéfalo. O encéfalo, como um todo, possui cerca de 1,4 gramas. Está dentro da caixa craniana, protegida pelos ossos da cabeça, e pode ser dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Bom, o primeiro órgão que nós vamos estudar do encéfalo é o cérebro. Então, o cérebro, veja aqui na imagem, parece um pouco complexo, mas ele é dividido em dois hemisférios. Veja que você tem aqui uma fissura que divide o cérebro em hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Esses hemisférios eles também são divididos em duas partes. Você tem essa substância mais externa aqui, que na imagem parece mais rosa. Veja que ele parece estar sendo contornado por essa substância, que é o chamado córtex, ou também substância cinzenta, que é onde é encontrado os corpos celulares de neurônio. Lembra lá daquelas partes do neurônio? Então, os corpos celulares estão concentrados aqui nessa região, chamada de córtex, tanto no hemisfério esquerdo quanto no hemisfério direito. E numa região mais interna você encontra essa substância mais clara aqui, que é a chamada substância branca. A substância branca é onde estão os dendritos e os axônios lá dos neurônios que compõem o cérebro. Então veja, no córtex estão os corpos celulares e na substância branca aqui é onde estão os dendritos e os axônios dos neurônios. Bom, o cérebro ele tem diversas funções. Sensações, atos conscientes e voluntários, movimentos, por exemplo, o pensamento, a memória, a inteligência, a aprendizagem, os sentidos, o equilíbrio, tudo isso é de responsabilidade, a função do cérebro. Veja que cada parte do cérebro que está pintada aqui vai exercer uma função. Você tem essa parte aqui mais frontal do cérebro, onde está relacionado com as funções de comportamento e emoção. Aqui você tem a região que é responsável pela fala, você tem a região aqui que é responsável pelos movimentos coordenados, tem também aqui pelos movimentos básicos, olha onde está a região do tato, tem essa parte aqui de trás do cérebro que é responsável pela visão, pela interpretação das imagens que são enviadas pelo olho, tem a região da audição. Então, qualquer tipo de dano que você cause a uma região dessa, você vai ter um dano específico. O cérebro também ele tem duas regiões mais internas, que é a chamada tálamo. Essa região do tálamo é responsável por reorganizar estímulos nervosos e pela consciência também, pela percepção sensorial. E você tem essa região mais embaixo, que é o chamado hipotálamo. Ele é o responsável por regular a homeostase corporal. Homeostase é o equilíbrio do corpo. Então, temperatura, apetite, quantidade de água, o controle das glândulas, como a hipófise, tudo é feito aqui no hipotálamo. Então, tem a região do tálamo, que é a percepção sensorial, consciência,
e o hipotálamo, que é a homeostase corporal. O cerebelo, ele é responsável pelo equilíbrio do corpo, também pelo tônus e vigor muscular, então, ou seja, pela contração muscular também é o cerebelo que é responsável, pela orientação espacial, ou seja, se você está em pé, está deitado, quem vai identificar é o cerebelo, e também é ele que coordena os movimentos do corpo. Se é ele que coordena os músculos, então é ele que coordena os movimentos. Então essas são as funções do cerebelo. O tronco encefálico, que é o último órgão aqui que compõe todo o encéfalo, ele é dividido em 3 partes. Ele tem o chamado mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Logo após essas três partes é onde começa a medula. O mesencéfalo, que é a parte mais superior, ele também é responsável por recepção e coordenação de contração muscular, postura do nosso corpo. Então veja, tanto o cerebelo quanto o mesencéfalo vai ter aí, né, como função a coordenação da contração muscular e dos movimentos do corpo. A ponte é o que também auxilia na manutenção da postura e do equilíbrio do nosso corpo. E o bulbo é o que controla, por exemplo, os batimentos cardíacos, aqui onde está indicado para você essa região do bulbo. Vai controlar os movimentos cardíacos, controla os movimentos respiratórios, controle da deglutição. Então veja como é importante essa parte aqui chamada de bulbo. Ele que controla os batimentos cardíacos, que controla os movimentos respiratórios. Qualquer dano que tenha, né, nessa região do bulbo, você vai comprometer o funcionamento de órgãos vitais. E a medula? Já falamos de todo o encéfalo, vamos falar um pouquinho sobre a medula, que também faz parte do sistema nervoso central. Então veja que a medula é um cordão cilíndrico que parte da base do encéfalo, aqui da terminação do tronco encefálico, né? E ele percorre toda a coluna vertebral, alojado-se dentro das vértebras, onde é protegido por esses ossos, né? Entre as funções da medula, nós temos aqui, ela recebe informações de diversas partes do corpo e a envia para o encéfalo, que é a região responsável pela coordenação, e vice-versa também. Então ela envia mensagens para o encéfalo e também recebe mensagem do encéfalo para, né, executar alguma resposta àquele estímulo. E ela também pode ser responsável pelos atos reflexos, ou seja, que é chamado de reflexão modular. Existem algumas situações onde a informação ela não precisa nem chegar no encéfalo para que se obtenha uma resposta. A própria coluna pode dar uma resposta a isso. Então tá lá, a medula espinhal é capaz de elaborar respostas rápidas em situações de emergência, sem a interferência do encéfalo. Vamos observar 2 exemplos. Então tem aqui o médico, né, fazendo aquele exame que dá uma batidinha no joelho. Veja que você tem um neurônio sensitivo ou neurônio eferente que vai transportar essa informação, aquela batidinha, né? Então ele vai transportar essa informação até a medula, mas ela não vai chegar nem até o encéfalo. Diretamente a própria medula, através de um neurônio motor, que é aquele neurônio eferente, né? Que vai executar alguma função, ele vai mandar a informação para o músculo para você retrair a perna. Então isso nós chamamos de ato reflexo. Aqui na direita nós temos um outro exemplo. Vamos imaginar que você bota a mão no fogo, ou numa chapa quente, ou numa agulha, por exemplo. O que acontece? Você tem um receptor sensorial ali, que vai mandar essa informação para um neurônio sensitivo, tira a mão daí, está quente. Mas veja, a resposta não precisa nem chegar no encéfalo. A própria medula é capaz de responder através de um neurônio eferente, né, que é aquele neurônio motor, que vai, por exemplo, mandar a informação para o músculo, tira a mão daí. Então veja que a medula ela é capaz também de elaborar respostas sem que a informação chegue até o encéfalo. Tudo bem? O sistema nervoso central ele é protegido pelas meninges, que são 3 delicadas membranas que revestem e protegem o sistema nervoso central. Então você tem aqui a imagem da direita mostrando para você, desde a meninge mais externa até a meninge mais interna. Você tem aqui a parte óssea, né, que é a caixa craniana. Abaixo da parte óssea, você tem uma camada de cartilaginosa extremamente resistente chamada dura mater. Abaixo da dura mater você tem a aracnoide. Ela tem esse nome porque ela é rica em vasos sanguíneos, parece uma aranha, as patas de uma aranha.
Então, a aracnoide é o que vai levar, por exemplo, o sangue, né, para o cérebro, para ele receber os nutrientes para que as células funcionem normalmente. E você tem, por último, antes, né, do cérebro propriamente dito, você tem uma outra camada chamada de pia mater. Então, da mais externa para a mais interna, é a dura mater, aracnoide, pia mater. Mas essas camadas elas não estão restritas só à proteção aqui do encéfalo. Elas também protegem a medula. Então você teria as camadas, né, nas vértebras, dura mater, pia mater e aracnoide. Tudo bem? Essa era a nossa aula de hoje, um pouco complexa, então veja, reveja, leia bastante e qualquer dúvida eu estou à disposição. Tudo bem? Um abraço e até a próxima!